Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre reforços, né? O Vasco confirmou hoje, anunciou de forma oficial que tem um acordo, né? A contratação do meia Maxime Domingues, o suíço que estava jogando lá no futebol de Portugal, no Gil Vicente, é oficial. O Vasco anunciou que chegou a um acordo com esse jogador. Por um outro lado, Luan Pérez, que a gente disse, né, que o Vasco negociava, que a negociação estava até próxima de acontecer, o Vasco levou um balão e o jogador acertou com o Santos. O jogador foi para o Santos, a gente vai falar sobre isso também. E vamos falar aqui sobre um atacante que deixou o Vasco da Gama. Eric Marcos foi para o Ludogorets, da Bulgária. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code já está na sua tela. Utilize lá o cupom MDG20 que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o mercado da bola, né? Esse fim de janela de transferências aí bastante agitado e o dia hoje está sendo muito agitado no Vasco da Gama. O Vasco hoje anunciou a saída de Eric Marcos, que vai para o futebol da Bulgária. O Vasco da Gama informou de forma oficial o empréstimo do atacante Eric Marcos ao Ludogorets, da Bulgária, até o fim de junho do ano que vem. O gigante deseja sorte e sucesso ao menino da colina, cria da base forte. Eric Marcos fez 36 jogos pelo time profissional do Vasco e marcou 2 vezes. O Ludogorets, inclusive, já anunciou de forma oficial a chegada do atacante brasileiro. Então, é oficial, Eric Marcos foi para o Ludogorets da Bulgária, deixou o Vasco da Gama. O que também é oficial é a chegada do meia Maxime Domingues, o suíço que estava no Gil Vicente de Portugal. O Vasco também informou de forma oficial que chegou a um acordo nessa segunda-feira com o Gil Vicente de Portugal para a transferência do meio-campista Maxime Domingues. O atleta tem chegada prevista ao Brasil nos próximos dias e cumprirá todos os trâmites burocráticos para que a contratação seja finalizada. Então, o Vasco anunciou também de forma oficial, como a gente já tinha antecipado aqui no canal, que chegou a um acordo com esse jogador. Bem, existe toda uma dúvida, né, uma curiosidade para saber um pouco mais sobre o Maxime Domingues, né, porque é um jogador desconhecido aqui do torcedor brasileiro. Eu mesmo não sei, não conheço, né, nunca vi um jogo do Maxime Domingues. Ele que jogou na Suíça, jogou também no futebol da Polônia, e vem se destacando no Gil Vicente de Portugal. O Gil Vicente que é uma equipe média lá do futebol português, mas ele era ali um dos destaques, né, do Gil Vicente. E para analisar essa contratação, vou chamar aqui o meu amigo FB Scout, ele que conhece tudo, né, de jogador, de futebol, mundo afora. Vou colocar ele aqui para fazer essa análise da contratação do Maxime Domingues. Ele joga como meia, joga como volante, joga como atacante, enfim, jogador que tem ali múltiplas funções e que o Vasco contrata aí nessa janela. Meu amigo FB, e aí, vai ser útil para o Vasco da Gama? O nosso Maxime Domingues vai ser útil para o Gigante da Colina? Qual a sua opinião? Fala para mim. Vem para a tela, para a gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Maxime como titular, como profissional, desculpem. Temporada 19-20, jogando pelo Lausanne Sport, equipe da 2ª divisão da Suíça. 29 jogos, 17 como titular, 2 gols, 4 assistências. Temporada 20-21 pelo Chamax, também na 2ª divisão da Suíça. 32 jogos, 31 como titular, 4 gols e 1 assistência. Temporada 21-22 ele vai pelo Miedź Legnica, equipe da 1ª divisão da Polônia. Faz 33 jogos, todos como titular, 6 gols e 3 assistências.
E na temporada 22-23, ainda no Legnica da Polônia, 29 jogos, 27 como titular, 1 gol e 6 assistências. Então vocês percebem, pessoal, que ele vinha tendo números razoáveis de minutagem, de gols, de assistências, em contextos bem diferentes do Brasil, né? Segunda divisão da Suíça, Liga Polonesa, e a temporada 23-24, quando ele foi para um nível um pouco mais alto, foi ali que ele mais jogou, mais participou de gols e mais deu assistência. Ou seja, vive o melhor momento da sua carreira, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação Maxime Domingues para reforçar o Vasco da Gama? Bem, pessoal, é um pouco difícil fazer a avaliação, assim, cravar o que vai ser Maxime Domingues no futebol brasileiro. É um contexto muito diferente mesmo. Por mais que tenha jogado agora em Portugal, ele fez praticamente toda a sua carreira no futebol suíço, muitas vezes na segunda divisão, no futebol polonês, que é um pouco difícil da gente fazer a avaliação. Por características, porque quando você traz um atleta, você sempre busca as suas características, né? É um atleta que me agrada, um cara que pode fazer volante, pode fazer a meia, pode jogar também pelo lado do campo, é um cara que sabe jogar, sabe marcar. Então, por características, me parece uma contratação com sentido. Se vai chegar aqui no Brasil, se adaptar ao nosso ritmo físico, calendário, aquelas coisas todas, não sabemos, tá bom? Mas qualidade técnica, características para ajudar, ele realmente tem. Então, nesse momento, vou classificar como uma composição de elenco que o Vasco está trazendo. Não também chega a me empolgar, meu Deus, vai chegar aqui, vai mudar o nível do meio campo do Vasco, porque realmente é uma discrepância técnica muito grande de onde ele estava e para onde ele vai jogar agora, a situação do Vasco e tudo mais, mas é uma tentativa válida, vamos ver se ele se adapta ao nosso futebol, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Então tá aí, né, a análise do meu amigo FB Scout sobre o meia Maxime Domingues. Você pode acompanhar essa análise completa lá no canal FB Scout, digita aí FB Scout, digita na pesquisa que você vai conhecer um pouco mais do trabalho do meu amigo FB e também um pouco mais sobre esse jogador do Vasco da Gama, que eu tenho certeza que você também está curioso, né, para saber um pouco mais sobre ele. Bom, e o Vasco, meu amigo, levou um chapéu, podemos dizer assim, porque o Luan Pérez, zagueiro que estava em negociação com o Gigante da Colina, foi para o Santos. O Santos acertou nessa segunda-feira a contratação do zagueiro Luan Pérez, o defensor de 30 anos, que defendeu o Peixe entre 2019 e 2021, rescindiu com o Fenerbahçe da Turquia antes de acertar um contrato de 4 anos com a equipe da Vila Belmiro. O jogador também estava na mira do Vasco da Gama, mas o Santos acabou levando a melhor nessa disputa. Vice-campeão da Copa Libertadores da América em 2020, Luan Pérez nunca escondeu o carinho, né, que sente pelo Santos. Em entrevista para a Central do GE em 2022, o defensor chegou a falar sobre o desejo de um dia retornar ao Santos Futebol Clube. Então, meus queridos, o Vasco nessa aí levou a pior, porque o Luan Pérez fechou com o Santos. Agora o Vasco foca todas as suas forças no zagueiro, no jovem zagueiro, né, do News Old Boys, para tentar reforçar essa zaga para a sequência da temporada. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!